Inteligência, prevenção de perdas, são vários os nomes que são dados para quê? Para ajudar a reduzir riscos. Nada melhor do que nessa manhã a gente ter um pouquinho de uma aula com vários especialistas que falaram durante o workshop do CIST sobre uma coisa primordial, que é como cuidar do transporte e ao mesmo tempo preservar uma carga. Quer dizer, qual que é a inteligência necessária para a gente ter um bom resultado? Vou conversar com um dos especialistas, que foi palestrante agora há pouco e ao mesmo tempo recebeu muitas perguntas, dúvidas, né? Mas a questão é uma só. Como é que fica o risco? Como tratar um risco? Como usar a inteligência de forma eficiente? Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu só posso agradecer ao CIST e a toda a equipe que tem dedicado o seu tempo, né? É um tempo precioso, mas é um tempo que vale a pena a gente estar aqui juntando players do mercado para poder de fato entender que o risco ele existe. Mas a gente combatendo ele com ferramentas adequadas, nós combatendo o risco com situações, juntando os players, cada um desenvolvendo atividades voltadas para essa prevenção desses riscos, a gente consegue de fato minimizar para que eles aconteçam. O gerenciamento de riscos ele é uma atividade relativamente nova, é uma atividade que tem 22 anos, 23 anos. E o Brasil, sendo o primeiro país, o primeiro colocado, infelizmente, né, com o maior volume de roubo de cargas, nós temos que, de fato, utilizar todas as ferramentas, toda a tecnologia possível a favor e ao benefício de transportadores, embarcadores e, consequentemente, redução do pagamento de sinistralidade por parte das companhias seguradoras. Então, o gerenciamento de riscos ele existe na sua essência para ajudar toda essa cadeia logística, todos os players, para de fato cumprir com aquilo que é determinado. Ou seja, uma transportadora, quando pega uma mercadoria, ela quer entregar essa mercadoria no destino final. E essa mercadoria que foi pega dentro do embarcador, ela quer que essa mercadoria chegue no cliente final. Então, o objetivo nosso de gerenciar o risco sempre é atingir, né, nos finalmente nós mesmos que somos os consumidores. Então toda essa cadeia é beneficiada e o maior beneficiado também são as pessoas, são a população e na medida que o gerenciador de risco consegue atingir esses objetivos e reduzir a sinistralidade, traz benefício para toda essa cadeia logística. Nesse gerenciamento a gente passa por vários processos, né? Entre eles fabricante, distribuidor, aí o prestador de serviço que faz a entrega, a companhia no geral e depois chega no final, no cliente final. Só que nesse meio a gente tem uma coisa muito complicada que é desvio de informações, o risco, né, de desvios de informações, quer dizer, atravessadores. O próprio crime em si, ele gera o quê? O custo Brasil, Sim. Que hoje é altíssimo. Como é que a gente faz, primeiro, para blindar a empresa em relação a atravessadores até internos, né? Funcionários que, de certa forma, acabam contribuindo para o vazamento de informações? Segundo, como é que a gente reduz esse custo Brasil? Existe uma fórmula? Existe uma maneira de sermos mais eficientes? Eu vou puxar um pouco a sardinha para o lado do gerenciador de risco, né? Quando você contrata o serviço de gerenciamento de riscos de uma empresa qualificada, de uma empresa reconhecida pela seguradora como um prestador de serviço, nós já viemos com a gente já vem com uma bagagem que é uma bagagem de experiência de profissionais. No nosso caso, por exemplo, a empresa tem 800 funcionários. Então, cada funcionário atua numa área específica, mas todos convergem dentro do mesmo objetivo. Quando você entra numa empresa que você é contratado para prestar serviço, o embarcador, o transportador, você começa a conhecer também como é que é essa operação. Porque por mais que você tenha modelos pré-determinados e todos sigam o mesmo padrão, cada operação, cada especificidade de produto exige uma atuação diferenciada. Então, o segredo, na verdade, é o trabalho em conjunto de todos esses players. Eu estou reforçando bastante isso, tá? Porque é fundamental que seja feita uma boa contratação de seguro, que tenha um corretor auxiliando nessa contratação, que tenha uma seguradora que tenha a essência do gerenciamento de riscos, que tenha um prestador de serviço, né, seja o transportador ou seja o próprio gerenciador de risco, já determinado pela sua característica, pela sua história, por tudo aquilo que ele pode contribuir. E dessa maneira, quando você cria um plano de gerenciamento de riscos, claro que ele tem que ser viável e econômico também, porque a gente sabe que hoje as transportadoras
tem um grande custo, né, no mercado, é diesel, é pneu, é pedágio. Então tudo isso dessa composição, dessa equação, faz com que o resultado final, além de trazer benefício para as empresas que nós já citamos aqui, traga benefício para esse resultado do consumidor final. O senhor falou até o custo operacional, né, que é da transportadora, mas parece que no final o que chama muita atenção, as pessoas clamam ou até parece algo desproporcional, quando a gente fala na segurança, né? A gente parece que computa muito pouco a questão da segurança ou da prevenção na hora de se calcular o custo. E aí quando vai se calcular fica muito alto porque não tinha um trabalho preventivo. Não sei se estou certo nessa análise, mas a questão é a seguinte: falta maturidade no mercado quando se pensa em segurança, em gestão e monitoramento? Eu acho que o mercado mudou bastante. Há alguns anos atrás, sim, faltava essa maturidade, mas acho que hoje o mercado está atingindo essa maturidade. O gestor de risco está conseguindo trazer tecnologia para a operação dos clientes. Então, uma transportadora hoje ela consegue contratar um software logístico que, além de você fazer a gestão do risco das operações, você ainda consegue otimizar as entregas, os horários, se o cliente recebeu a mercadoria no destino final. Então, essa composição de informações logísticas é que estão fazendo com que as empresas não enxerguem mais isso como um custo desnecessário, e sim como investimento. Então, o nosso grande desafio como gestores de risco é que a gente consiga mostrar para aquele cliente que está contratando o gerenciamento de riscos que ele está fazendo um investimento. E que isso não é um custo desnecessário, porque isso vai reverter lá na frente, na hora que ele tiver a carga dele entregue, na hora que o embarcador estiver satisfeito e também, por que não, na hora da gente verificar quem são os profissionais que precisam de reciclagem. Porque quando você faz todo um processo de gerenciamento do risco, você engloba, claro, a figura do ser humano, a figura do profissional, seja ele em todo o âmbito dessas empresas, ou seja o motorista que está levando a carga lá para poder fazer com que o Brasil rode. E geralmente você tem essa categoria também, que é necessário que a gente tenha muito essa categoria tratada de uma maneira muito carinhosa, mas também de uma maneira que a gente consiga trazer treinamento para essa equipe, trazer treinamento para esse profissional, mostrar para ele qual a importância dele cumprir as regras do plano de gerenciamento de risco, que ele também faz parte do risco. E se ele faz parte do risco, ele cumprir todas as determinações e cumprir as regras, com certeza a gente vai ter um resultado satisfatório. Eu agradeço muitíssimo esse nosso bate-papo aqui inicial, depois dessa bela palestra que ajudou bastante a compreender um pouco o funcionamento de uma empresa de monitoramento, de gerenciamento de risco, e ao mesmo tempo vem aqui aquele conselho para todos, né, que é o treinamento interno, quer dizer, o treinamento de funcionários, que é com ele, que é o braço direito de toda a empresa, né, é que vai evitar prejuízos na fuga de informações. Então fica essa dica aqui do nosso especialista para as empresas sempre pensarem num tripé, onde está incluso seguro, prevenção e funcionário.